Pessoal, começando esse curso Kanban, mostrando os conteúdos, ok? Esses conteúdos são os principais dentro de um curso Kanban. Poderia até ter mais tópicos, mas ficaria um curso longo, exaustivo, e lembrando que o Kanban é uma ferramenta do sistema Toyota de produção. Algumas empresas utilizam o Kanban como uma filosofia, só usa o Kanban. Mas de antemão já te digo que ele faz parte de uma filosofia mais ampla, geral, que a gente chama Lean Manufacturing, que tem aqui um banner escrito atrás, ó. Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, que quer dizer sistema Toyota de produção. O que é que a gente vai ver neste curso, gente? Que está disponível esses slides para você em PDF neste curso. Falando rapidamente sobre os tópicos, tá? Para já iniciarmos o curso. O que é Kanban? Eu, como sou professor daquele raiz, eu não costumo dar um curso sem falar da história, do que é, o que significa, ok? Então eu vou falar das origens do Kanban, cartões Kanban, quadro Kanban, as pessoas confundem cartão e quadro, sistema Kanban, a metodologia de desenvolvimento, software Kanban, Kanban na época que ele foi inventado por Taishi Ono, dentro da Toyota. Taishi Ono era o engenheiro da Toyota, que começou trabalhando nos teares, mas depois que a Toyota começou a construir automóveis, ele foi deslocado para ser o diretor da fábrica de automóveis, e ele criou esse método para controlar a produção sem desperdícios, como suporte ao just in time, ok? Que é outra filosofia dentro do sistema Toyota de produção. Então você tem hoje em dia, nos tempos atuais, software que dão suporte ao Kanban. Você não necessariamente precisa de um quadro físico. Você pode ter Kanban funcionando em software. Então a gente vai mostrar quais são esses softwares, tá certo? O Kanban pode ser utilizado para gerenciamento de projetos. Então, dentro desse tópico, eu abordo a diferença entre o Kanban e o Scrum. Todo mundo sabe que o Scrum é uma metodologia para gerenciamento de projetos, também chamado projetos ágeis. O Work in Process com Kanban, o WIP, ou Work in Progress, tanto faz. Como é que se explicitam as políticas Kanban? Quais são os problemas quando você não tem Kanban? Quais são as soluções com Kanban? Os 6 passos para implementar o Kanban e as lições aprendidas com Kanban, ok? São 13 tópicos. O curso já está bastante completo com esses 13 tópicos. Ok? Ele vai se tornar melhor ainda se você interagir, se você fizer perguntas, se você tiver dúvidas ou curiosidades. Eu posso postar um vídeo de suporte, posso resolver algum problema utilizando o software Kanban, como o Trello, por exemplo. Mais para frente você vai ver o funcionamento do Trello. E assim a gente vai desenvolver nosso curso com sua interação, ok? Me acompanhe, gente. Vamos em frente, vamos entrar no primeiro tópico, o que é Kanban. Vamos começar agora com o que é Kanban, ok? Tópico 1 do início, do índice. O que é Kanban, beleza? Vamos em frente. Kanban, na sua essência, é o nome das cartas que acompanham a produção dentro de uma fábrica. É um sistema de agendamento para fabricação enxuta e fabricação just in time. Eu falei na abertura do curso que o Kanban é uma ferramenta do sistema Toyota de produção. Então a sua essência é a fabricação enxuta. Nós que somos brasileiros temos uma certa dificuldade de entender essa nomenclatura, fabricação enxuta. Porque no português enxuto é o oposto de molhado.
Mas no Japão, o enxuto quer dizer sem desperdícios. O que mais vemos são produções com desperdícios, que o sistema Toyota de produção, através de Taishi Ono, que é essa imagem que você está vendo ao lado direito, que é um engenheiro que trabalhou muitos anos na Toyota. Ele entrou na década de 50 na Toyota, após a Segunda Guerra Mundial. E ele conseguiu identificar sete desperdícios que são típicos de qualquer processo. Deixa eu te explicar uma coisa. Processo não é só produção. Processo é tudo aquilo que se realiza. Imagine uma prestação de serviço. Realiza um serviço. Para que esse serviço seja realizado, há um processo. Desde já eu desmistifico que processo é só manufatura. Não. Processo é tudo aquilo que se realiza. Imagine um pedido feito na Amazon. Você faz o pedido de uma mercadoria através de um site de compras. Você está realizando uma produção? Não, você está realizando um processo. A partir do momento que você realiza um pedido via internet no site da Amazon, você startou um processo. Aquela mercadoria será identificada nos depósitos da Amazon, ela será separada, embalada e transportada até sua casa. Esse processo passou por várias etapas. Então, isso é um processo que se realiza que não é de manufatura, me entenderam? Então, como é que isso é norteado? Como é que isso é feito? Através de sinalizações dentro do processo da Amazon, que tem origem na fabricação enxuta. Eu estou citando um exemplo totalmente fora de fábrica para que você entenda que a Amazon utiliza princípios do sistema Toyota para que essa sua encomenda seja despachada o mais rápido possível e chegue na sua casa o mais rápido possível. O que é isso? Uma fabricação just in time, que é essa sigla, JIT. O que é isso? Uma fabricação dentro de um tempo preciso, o mais rápido possível. Esse processo se dá no momento exato e ele é entregue na sua casa. Ou seja, o produto certo é separado no momento exato do pedido e é entregue no local certo. E chega mais ou menos do que você pediu. Chega nem mais nem menos. Chega a quantidade exata. Então, isso é exemplo de just in time no segmento de serviço, ok? No primeiro parágrafo, já para desmistificar que Kanban é só em manufatura. Beleza, gente? Me entenderam? A gente já desmistifica no primeiro parágrafo. Kanban pode ser usado numa empresa de consultoria, Kanban pode ser usado no hospital, no supermercado, inclusive o sistema Toyota de produção foi inspirado em supermercados. Taishi Ono, esse engenheiro que está aí a imagem dele, antiga, ele se inspirou como se dava a coleta, o recebimento, o pagamento e o transporte de uma mercadoria em um supermercado. E ele levou isso para a manufatura, ok? Em japonês, tá aí a siglazinha do Japão, das letrinhas japonesas, significa placa ou outdoor, mas muitos também chamam Kanban das cartas que são manuseadas durante o processo Kanban, ok? Taishi Ono, 29 de fevereiro de 1912 a 28 de maio de 1990, é o período de tempo de vida dele. Engenheiro industrial da Toyota, desenvolveu Kanban para melhorar a eficácia de produção
e diminuir os desperdícios, porque Kanban nada mais é de um indicativo de solicitação de mercadorias e de reposições de peças e mercadorias para que a produção se dê continuamente, sem que haja paradas. Ok, gente? Vamos em frente. Você tem aí algumas imagens do quadro Kanban. Você pode implantar um Kanban na sua empresa com post-it, que são esses cartõezinhos que estão aqui do lado esquerdo do meu vídeo. Kanban não tem mistério, não tem nada sofisticado, não tem nada de outro mundo. Hoje em dia, os grupos de projetos, por exemplo, projeto Scrum, que são métodos ágeis de projetos, utilizam post-its como os cartões que a gente chama Kanban. E é Kanban, não deixa de ser Kanban porque é um adesivo, beleza? Do lado direito, você tem um quadro Kanban de uma injetora. Você pode ver que é um quadro bem mais complexo. Por quê? Porque cada coluna dessa é um elemento que está em produção e cada cor simboliza, significa o status do estoque. Se o cartão está no compartimento verde, significa que há estoque suficiente para que aquela linha produza. À medida que a peça vai caminhando, os cartões vão sendo retirados do compartimento verde e você vai vendo os cartões no compartimento amarelo. Amarelo no sinal de trânsito significa o quê? Um alerta. Já te chama a atenção. O meu estoque está em alerta. Mas não significa dizer que ele está zerado, porque eu tenho um estoque ainda no compartimento amarelo. Essa quantidade de estoque é a quantidade de cartões que tem no compartimento. Se você tiver 5 cartões no compartimento amarelo, significa que você tem 5 peças antes de chegar no estoque vermelho, que é o estoque de segurança. Chegou no estoque vermelho, zerou a peça? Não. Veja que o Kanban vai te sinalizando. Ele vai chamando tua atenção para que não falte peças na produção ou no processo. Por quê? A falta de uma peça vai significar a parada da linha. E isso é a condição mais indesejável de um processo de manufatura. Então, uma fábrica, por exemplo, que usa o Kanban como ferramenta de sinalização de peças, faltar uma peça simboliza uma falta de atenção, uma falta grave. Porque antes que aquela peça falte, ela esgotou todo o estoque do compartimento verde, todo o estoque do compartimento amarelo e todo o estoque do compartimento vermelho. Imagine que o estoque de segurança do compartimento vermelho sejam 5 peças. O encarregado, o supervisor ou o próprio operador, ele está ciente que ele está retirando mercadorias daquele estoque e que se chegou no estoque de segurança, ele tem que chamar a atenção do encarregado, do supervisor, para que aquele lote seja reposto antes que a produção pare. A mesma coisa no serviço. Imagine uma farmácia. Você tem na prateleira remédios, mas você tem os mesmos remédios num depósito. O balconista, quando ele vê que está acabando o remédio na prateleira, o que é que ele faz? Ele já comunica para que aquele estoque seja reposto. Para quê? Para quando chegar um cliente e pedir o remédio no balcão, ele não tenha que se deslocar até o estoque. Então, o Kanban do balconista é a própria prateleira. Quando você chega numa farmácia que um remédio está faltando na prateleira, qual é a sensação que você tem? Que aquela farmácia é desorganizada.
Porque deixaram faltar o remédio na prateleira e ele não foi reposto. Tá entendendo, gente? Então a própria caixinha eu poderia dizer que é o meu cartão Kanban. Tá vendo como é legal? Tá vendo como é prático? Não tem bicho de sete cabeças, não tem mistério. Como também você pode usar um software, por exemplo, o software RP vai te indicando que determinada mercadoria vai faltar, vão acendendo alertas no seu painel. E abaixo eu tenho um cartão Kanban que tem aqui a descrição do produto, a quantidade de produtos desse cartão, 250. Dura quanto tempo essa minha mercadoria, essas 250 peças? Duram 6 dias. Quem é o fornecedor? Soluções Industriais SA. Quem solicitou essa mercadoria? J. Pérez. Qual é a ID do produto? A identificação do produto? 1/3. Quer dizer que aquele lote tem 3 peças diferentes. Que essas 250 peças fazem parte do grupo 1 de 3 grupos. Ok? Esse é o cartão 2 de 3. Porque são 3 cartões. Qual é a localização dessa peça para agilizar a reposição? Estante R8. Você está vendo que o cartão traz informações imprescindíveis para que a peça seja reposta. Ok, gente? Vamos em frente. O que é Kanban? Acabou sendo um quadro eficiente, um framework para apoiar a execução de um sistema de produção como um todo e uma excelente maneira de promover a melhoria. Várias fábricas que eu trabalhei que não tinham Kanban, eu vi linhas paradas, produções paradas, porque faltavam determinado estoque, porque não tinha controle. Então o Kanban é um método eficiente de controle de produção para que não falte mercadoria. Você que está fazendo esse curso já deve ter se lembrado de em algum momento na sua vida, na sua carreira, dentro de uma fábrica, faltar alguma mercadoria e você agora estalar o dedo e dizer, se tivesse Kanban não tinha faltado. Beleza? É excelente para identificar o lead time e o tempo de ciclo de um determinado processo e seus subprocessos associados, incompatibilidades entre eles, para destacar áreas problemáticas. Por que áreas problemáticas? Eu vou explicar aqui 3 termos que eu usei. Lead time, muitos podem não saber. Lead time é o tempo decorrido entre a entrega de uma solicitação de uma produção e a respectiva entrega do produto produzido. Então, se eu tenho uma solicitação de produção numa linha, pode ser uma ordem de serviço, pode ser uma ordem de produção, pode ser uma ordem externa, pode ser via um sistema SAP, que é um sistema ERP. ERP também é uma sigla que significa Enterprise Resource Planning, ou planejamento de recursos do negócio ou do empreendimento. Ele vai me sinalizar que entrou um pedido de produção numa linha X. Quando esse produto é confeccionado, é concluído e é entregue, essa entrega pode ser no depósito de produto final acabado ou até no cliente, depende de como você configura seu lead time. Então aquele ciclo produtivo foi concluído. E o tempo de ciclo é o tempo que uma máquina passa para concluir aquela operação. Por exemplo, se eu tenho injetora, qual é meu tempo de ciclo? A entrada de resina e a saída de uma pré-forma. Eu tenho máquinas que o ciclo produtivo dela é muito pequeno, de 10 segundos, de 20 segundos, de 30 segundos. Agora imagine uma indústria automotiva. Eu estou numa linha de produção da porta do veículo. Qual é meu tempo de ciclo? A entrada da chapa plana, essa chapa vai ser pressada, vai ser montada a porta e essa porta é entregue no final da produção. Qual é meu tempo de ciclo? 20 minutos, 30 minutos, 1 hora
Por isso que eu digo, depende do produto que está sendo manufaturado, ok? O que aporta no processo produtivo de um automóvel? É um subprocesso, porque o processo é montagem do automóvel. A porta é um subprocesso, beleza? Então eu expliquei todos os termos constantes nesse parágrafo. Eu tenho aqui um exemplo de um quadro Kanban. Olha só, a primeira coluna, pronto para começar. Alan, configure o IP por cliente. A etapa 2, Jimmy, configure o que deve ser feito, certo? Até ser instalado. Isso é o que eu tenho que começar antes de produzir. Olha o lead time aqui, ó. Vocês estão vendo a palavra aqui, tempo de execução, a seta, do início até o final dessa coluna. Progresso é o tempo de produção. Vamos ver aqui a coluna em progresso. Tem trabalhando e aguardando. Quem está trabalhando? John. Arquivos de configuração de backup. E quem está aguardando? Alan. Configure novas rotas. Ou seja, o meu tempo de configuração, o meu tempo de work in process, ou seja, o processo em produção vai desde pronto para começar até em progresso. E concluído, tem aqui Jimmy e Alan. O que isso aqui dá para entender, porque o quadro é conforme a necessidade da empresa, que é uma empresa de serviço, que o processo está dando-se entre Alan, John e Jimmy. Beleza, gente? Esse quadro aqui exemplifica bem. O Kanban não é específico para manufatura. O Kanban também é usado em serviço. É apenas um exemplo de um quadro Kanban, que pode ser alimentado com post-its. Beleza? São aqueles adesivos. Uma das principais diferenças de Kanban em comparação com outros processos é que ele estabelece explicitamente um limite superior para trabalhar em inventário em andamento para evitar a supercapacidade. Como eu te falei no primeiro quadro, certo? Kanban. Olha só, eu tenho um limite de abastecimento. Por quê? Porque meu recipiente verde, ou seja, eu tenho quantidade suficiente para produzir, não é infinito. Eu defino a quantidade de peças de cada coluna. Cada coluna é uma etapa de produção. Então, você sabe que uma produção em linha, por exemplo, as máquinas têm velocidades diferentes. Então, por exemplo, o número de peças de uma determinada linha podem ser 10, o número de peças de outra linha pode ser 6, o número de peças de outra linha pode ser 8 e o número de peças de outra linha pode ser 12. Por que a diferença de peças? Porque as máquinas estão trabalhando em velocidades diferentes. Então, para que haja um equilíbrio na linha, essa quantidade de peças é a quantidade de peças suficientes e necessárias para que aquela máquina processe essas peças. Depois vai entrar na etapa amarela, outra quantidade de peças que servem de alerta. Depois vai entrar na quantidade de peças do vermelho, que é o quê? Que é o alerta máximo, que é meu estoque de segurança. Esse estoque de segurança é a quantidade de peças suficientes para que o estoque seja reposto. Pense comigo, se for necessário requisitar do almoxarifado a reposição, em quanto tempo seria feita essa requisição? Em quanto tempo, por exemplo, o empilhador levaria para chegar até o almoxarifado, ser atendido, voltar com a peça e repor o estoque? Suponha comigo que fosse meia hora.
Então a quantidade de peças do meu estoque de segurança teria que durar 30 minutos. Por quê? Porque quando eu alertasse a reposição, antes de acabar a peça, daria tempo para que a requisição fosse feita, o empilhador se dirigisse até o almoxarifado, requisitasse, colocasse na empilhadeira, voltasse, fosse reposto o estoque e não parasse a linha. Me entenderam, gente? Tá vendo como o Kanban é interessante e importante? E eu às vezes não entendo como tem empresas que não trabalham com Kanban. Mas isso é outra coisa. Vamos em frente. Menos é mais para obter resultados. O que é que significa isso? Tem empresas que o gestor acha que quanto menos, melhor. De forma nenhuma. Se acabar a matéria-prima que está em processamento, se lembra da sigla WIP, W de Work, I de In, P de Process. O material está em processo, o trabalho está em processo. Se acabar antes, vai acontecer o quê? Vai parar a minha linha. Então é certo que menos é mais de forma nenhuma. Como também mais não é melhor. Porque se eu tenho mais, vai sobrar. E estoque parado em processo é desperdício. Beleza? Lembre-se como a página de lançamento do Google se parece. Pense na página do Google. Ela é extremamente enxuta. Ela só tem uma linha de endereço para você digitar o que você quer procurar no Google. Para quê? Para que seja o mais rápido possível. No entanto, como seres humanos, somos tentados a ficar presos com viés de complexidade, ou seja, encher a linha de materiais, encher a máquinas de produtos em processo, que é um desperdício do sistema Toyota de produção, que é outro assunto, mas que o Kanban é como se fosse o maestro. A batuta do maestro são os cartões. Ele dá o ritmo da linha, beleza? Kanban estabelece limites máximos no número de produtos que aguardam nos pontos de abastecimento. Olha só esse quadrozinho ilustrativo, uma simples linha e 2 pés no sapato. Ele tem que parar aí, porque alguma coisa vai passar uma empilhadeira, vai passar um carro. Essa linha serve de alerta, assim como os cartões Kanban. Depois disso, a equipe Kanban identifica e aborda quaisquer ineficiências em seu fluxo de trabalho. Tem alguns termos em inglês, porque a gente quer inserir você também nas nomenclaturas que tem dentro do sistema Toyota de produção. Tem muitas nomenclaturas em inglês, mas eu traduzi para você. Sempre que um limite não é honrado, isso aponta para uma ineficiência a ser resolvida e um potencial de melhoria de processo a ser explorado. Ou seja, sempre que um conjunto de cartões Kanbans zeram e a linha para, significa que aquela quantidade está mal planejada. Isso é excelente para que haja um ritmo de melhoria contínua, que já é outra ferramenta chamada Kaizen, que é também uma ferramenta do sistema Toyota de produção. Portanto, é seguro dizer que o objetivo principal de um sistema Kanban é restringir a acumulação do excesso de estoque. Acúmulo de estoque é prejudicial para qualquer negócio. Quando eu terminar esse parágrafo, eu vou lhe explicar melhor, ok? O objetivo da equipe Kanban é eliminar esse excesso de estoque em qualquer ponto do produto. Isso levará a uma melhor alocação de recursos disponíveis, humanos, ferramentas, financeiros, para aumentar o rendimento e a rentabilidade dos negócios e para remover resíduos, gargalos nos processos. Pense agora comigo.
Eu vou até dar um segundo de tempo enquanto eu dou um gole d'água. Pense agora comigo. Os recursos são infinitos? Medite, pense. Evidentemente que não. Nem recursos financeiros são infinitos, ou seja, não existe empresa que tenha o dinheiro de forma infinita. Ninguém tem um quaquilhão de reais, de dólares, não existe isso. Os recursos humanos são infinitos? Não. Os recursos de materiais, equipamentos, máquinas e espaços são infinitos? Não. Olhe só, gente. Todos os recursos são finitos, o que me dá uma dedução lógica e básica. Se meus recursos são finitos, eu tenho que utilizá-los da melhor maneira possível, ok? E o Kanban é uma ferramenta que me dá essa condição. Já que minha matéria-prima em processo é finita, eu tenho que utilizá-lo da melhor maneira. Eu não posso ter um almoxarifado do lado da máquina. Precisou de peça, eu tiro daqui e boto aqui. Existe isso em algum lugar do mundo? De jeito nenhum. Seria um pensamento ilógico. Imagine cada máquina com almoxarifado atrás da máquina. As dimensões dessa fábrica. É ilógico pensar isso. Eu, como sou professor de matemática, eu costumo usar uma coisa chamada extrapolação matemática para me fazer melhor entendido. Isso é um exemplo típico de extrapolação matemática. Eu não tenho também 1 bilhão de pessoas trabalhando numa linha, o que significa dizer que meus recursos humanos também são finitos. Ou seja, eu tenho que usar os meus recursos humanos da melhor maneira possível. Você tem aqui nessa imagem abaixo um estoque de veículos. O que acontece quando eu produzo mais do que o necessário? O produzir mais do que o necessário é produzir mais do que o mercado pede ou exige, é produzir mais do que o meu cliente pediu. Esse produto vai ficar em estoque, mas pense comigo, esse produto é composto por várias peças. Essas peças são fornecidas por fornecedores. Concorda comigo que a empresa terá que pagar o fornecedor dentro do prazo estabelecido? Se eu tiver que pagar meu fornecedor sem vender o meu produto, o que acontece? Eu vou tirar do capital de giro da empresa. Significa que eu vou descapitalizar a empresa. Se a empresa não tem capital de giro para pagar o fornecedor, ela vai ter que solicitar empréstimo. Esse dinheiro vai correr juros. Quanto tempo esse meu produto vai ficar em estoque? Muitas empresas podem ir à falência se produzirem para estoque, porque se houver uma crise mundial, como a pandemia do coronavírus, que nós estamos ainda vivendo ela, para você saber, estamos em fevereiro de 2021, a vacina já está sendo aplicada nos grupos de risco, naquele grupo de maior idade. Você pode estar assistindo esse vídeo daqui a 5 anos. Então, para contextualizar, fique você sabendo que estamos em fevereiro de 2021. Então, pensa comigo, se eu tenho mais peças em estoque do que foi solicitado, vai chegar ao ponto de eu ter que pagar o meu fornecedor e não ter dinheiro. Muitas empresas fecham por isso. E o Kanban é uma ferramenta que minimiza esse risco, porque elimina esse desperdício. Ok, minha gente? Vamos em frente. Vamos entrar agora no tópico origens do Kanban, ok?